Meu irmão, minha irmã, já passamos da metade do segundo mês do ano de 2023. Tudo é tão veloz que nem nos damos conta da celeridade do tempo. É por isso que precisamos viver cada dia intensamente. Não apenas nos compromissos que nos empenham, mas nas relações que o tempo nos permite ter com Deus e com os outros. E eu estou aqui para a leitura orante do 7º domingo do tempo comum. É o domingo 19 de fevereiro. O texto é de Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. Vamos à leitura. Dizia Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E àquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente a maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não o fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Eis aqui, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste 6º domingo, 7º domingo, melhor, do tempo comum. Caramba! São textos e são palavras que se afiguram quase impossíveis de aderir. Segundo os critérios e as lógicas, os esquemas humanos. Vamos entender. Jesus está na montanha, subiu à montanha, sentou-se, falou aos seus discípulos. Sentar-se é a posição do mestre, lá estão eles deixando-se ensinar. Olho por olho, dente por dente. De fato, este ensinamento existe no livro do Êxodo, também no Deuteronômio. Olho por olho, dente por dente. Acontece que no Antigo Testamento, nos tempos mais antigos, a ética dos povos da época e das vizinhanças ao povo de Israel autorizava, reconhecia o direito à vingança. Entretanto, este direito jamais
era assumido e implementado na sua justa medida. Sempre se excediam. Não era o direito que exerciam, mas o ódio e a atitude vingativa que queriam legitimar. Foi um imenso passo limitar a vingança apenas um olho, não mais que isso para quem feriu um olho, apenas um dente, não mais que isso para quem feriu um dente. A época em que se tornou palavra legislada foi um salto de qualidade imenso para os padrões do tempo em que esta lei foi reconhecida. Mas ouvistes o que foi dito aos antigos? Foi dito no passado. No passado, Deus limitou o direito à vingança. Agora, com Jesus, a nova lei, a nova aliança contempla outros critérios. Quem segue Jesus e quer ter Deus por rei, este não busca na vingança um direito ou uma espécie de justiça que contemple apenas as lógicas e os pensamentos e os direitos de quem se arvora à condição de vingança ou direito à vingança. Isto é, mais do que buscar direitos e que Deus legitime, o evangelista pretende do seu leitor, ou que seu leitor compreenda, quem quer se deixar ensinar pelo Filho de Deus, por Jesus, desface de qualquer reivindicação retaliativa. Quem quer se parecer com Jesus Cristo não se vinga e supera rancores. Esse direito, na realidade, desfigura a interioridade humana. Ouvistes o que foi dito aos antigos, foi dito, foi voz de Deus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é preciso não é preciso ser homem ou mulher de fé para amar aqueles ou aquelas com quem temos proximidades e rejeitar ou odiar aqueles que são inimigos. Não é preciso crer, não é preciso nem ser uma pessoa culta. É uma forma quase brutal e querer legitimar a brutalidade. Aqui, amai os inimigos. Nunca se dissera isso na tradição bíblica. Tem um caráter revolucionário. Amar inimigos não significa afagar inimigos como se tratasse de expressões exteriorizadas, mas também falseadas. Não, deixar de odiar. Quem odeia, desfigura-se, golpeia-se, embrutece-se. E sereis perfeitos como vosso Pai é perfeito, quem é capaz de odiar até inimigos. De que perfeição se trata? Perfeito não é quem não erra. Perfeito é quem consegue ser bom com quem não é bom. Eu consigo chegar à perfeição na medida em que alcanço a prática de gestos de bondade com quem não foi bom comigo. E é assim Deus. Ele ama maus e bons, como dá o seu sol. Olha aqui o texto, o seu sol. Como se Deus fosse pródigo, com justos e injustos. Sim, Ele é. Não condena ninguém, e isso não é apoiar o mal. É oferecer a bondade como grande caminho possível de superação de qualquer maldade. É esse o texto do Evangelho deste 7º domingo.
Agora estou aqui para a oração. Estou aqui para convidá-lo, convidá-la a orar. Se quiséssemos apenas rezar, começaríamos a falar e Deus, por favor, que ouça. Mas orar é entrar em sintonia com os pensamentos e com as escolhas de Deus, que não são as nossas. Aderir aos caminhos dele, que nem sempre são os nossos. Aderir aos pensamentos dele. Os nossos devem... A oração é para ceder lugar aos pensamentos de Deus na nossa vida. Vamos nos aquietar, silenciar, pacificar a nossa interioridade, assumir a quietude que procede de dentro de nós, quando tomamos consciência que Ele, o Senhor, quer nos falar. Desde o batismo, a Trindade habita em nós. Nunca esqueçamos. Então, respiremos calmamente, de maneira aquietada, com toda a placidez que o momento está a pedir. Respiremos profundamente e esqueçamos de tudo o mais. Que nenhum pensamento ou imagem atravesse a nossa inteligência agora. E vamos à oração, convidando o Espírito Santo. Inspirou o autor, o evangelista, que inspire a nós leitores. Ele, evangelista, era um homem de fé. Nós somos homens e mulheres de fé. Queremos concentrar-nos na mesma palavra. Espírito Santo de Deus, que habitas em nós, desde o início da nossa vida ou desde o nosso batismo, participas dos nossos passos, inspira os nossos pensamentos e todas aquelas coisas boas que desejamos e conseguimos fazer. És tu a nos mover. Venha agora iluminar nossa inteligência, nossos pensamentos, nossa vontade, nossas disposições interiores, para que, acolhendo a palavra, acolhamos a pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos criar as imagens próprias das palavras, ou as imagens suscitadas pela palavra há pouco lida e explicada. Vamos imaginar Jesus sentado no alto de uma colina, discípulos o circundam, ele lhes fala, eles o ouvem. Vamos tentar imaginar o Senhor a lhes falar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Tente ver com imagens o próprio Senhor a gesticular, aos discípulos a ouvir. Um cenário originado nas imagens que sua mente lhe inspira. Mas em uma montanha, o Senhor sentado, os discípulos em torno a ele a ouvir. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas ao contrário. Quem te bate numa face oferece a outra. Quem quer tomar 2 túnicas, oferece-lhe. Quem tomar sua túnica, oferece-lhe mais uma.
entrega-lhe o manto. Tente imaginar tudo isso. O Senhor a dizer e aqueles discípulos perplexos, pelo menos defender-se, claro, não há dúvida quanto a isso. Mas o Senhor Jesus que quer dizer aos discípulos, desarmem-se em quaisquer relações interpessoais, para que seja a paz a proferir sua primeira voz. Que não haja outros critérios senão aqueles de quem em tudo pretende a reconciliação. E lá está o Senhor a lhes falar, lá estão eles a ouvir. Muitos deles, eles têm algum ressentimento ou rancores, lá estão os discípulos tão humanos. Talvez eles até lembrem o nome e as pessoas face às quais há recordações amargas. Gostariam até, considerariam legítima alguma retaliação vingativa. Mas o Senhor está a lhes dizer, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Isso transtorna os critérios de cada um daqueles ouvintes. Afinal, foi injusto o que lhes infligiram aqueles ou aquelas em relação aos quais estão amargurados. E agora, nenhuma reação. E o Senhor lhes enfatiza. Quanto mais houver bondade, tanto mais parecidos se tornam com o Pai que está nos céus. De outro modo, seriam iguais até àqueles que não creem. Estão perplexos, quem sabe desapontados, desconcertados com as palavras do Senhor. E vem mais. Ouvistes o que foi dito aos antigos, lá estão eles. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Em séculos de aliança entre Deus e seu povo, jamais um enunciado deste teor ressoara aos ouvidos daqueles que queriam participar do povo da aliança. Era algo inusitado, desconhecido, inaudito entre as múltiplas religiões, as muitíssimas que permeavam a cultura do Oriente Próximo. Ninguém dissera isso. O Filho de Deus repete, amai os vossos inimigos. Para os critérios humanos é um absurdo. Talvez aqueles discípulos entreolham-se, até meneiam a cabeça para dizer que entre o que o Senhor lhes propõe e o que eles compreendem como verdade, há muitas dissonâncias. E lá estão eles a ouvir e o Senhor a enfatizar. Exemplo ou modo de argumentar, tão lógico quanto amar os inimigos é o sol brilhar para bons e não bons. Alguém que tentasse separar o sol para os bons e deixar às escuras os maus, se alguém tentasse isso, dele se diria, quanta estupidez. Mas agora, do Senhor Jesus, se Deus é bom com todos, quem nele crê é convidado a ser bom com todos. Senão não teríamos, nem eles outrora, nem nós agora, não teríamos a Deus por Rei. Ou assim a chuva, se o sol é para todos, também a chuva é dom de Deus para todos aqueles, maus e bons,
que querem se deixar alcançar pelo olhar benevolente de um Deus amoroso. Se saudais apenas os que vos saúdam, o que há de extraordinário? Até diríamos que é falta de educação não saudar. Agora, saudar inimigos, somente se os critérios não forem os humanos, mas de uma verdade maior do que a inteligência humana. E lá está o Senhor Jesus a falar e a explicar e a ilustrar. Mas agora vamos até lá. Eu sou um discípulo. Você também. Somos discípulos, estamos lá. E o Senhor olha, contempla-me, fixa o olhar em meu rosto e está a repetir: não resistais ao mal. Não é olho por olho, dente por dente. E ele vê, contempla e reconhece aqueles maus humores e aqueles rancores que estão a tirar o brilho e a paz do meu rosto e a paz do meu coração. Mas aquilo que me fez ele ou ela, eu quero até dizer ao Senhor, foi demais. Talvez eu queira dizer isso. E ele me olha. Não quer discutir. Não busca isso. Quer me ajudar a ser um homem ou uma mulher que perdoa. A mesma coisa com aqueles que eu ativamente rejeito, distancio, recuso. Como se desde dentro de mim tirasse da existência aquela pessoa. Mas ele olha para mim e com bondade está a repetir: és capaz de mudar? Queres vir comigo? Talvez ele me proponha, ele perdoa, para que eu não odeie. Que resposta vou dar ao Senhor? É a hora da minha oração.